E sejam de novo bem-vindos a mais um podcast. Este podcast é o podcast número 18 e hoje vou falar especificamente sobre o comando ls. Mas antes de mencionar é importante dizer que este podcast está a ser patrocinado por duas empresas. A primeira empresa é o ProtonMail, que é um serviço de e-mail que foi desenvolvido para proteger a nossa privacidade. Para o efeito, o sistema que é utilizado é um sistema de mensagens encriptada hand-to-hand, onde todos os e-mails são encriptados em servidores alojados na Suíça, em que ninguém, nem mesmo o ProtonMail, tem acesso a esses e-mails. Para além disso, o registro é completamente gratuito, mas apenas fazendo uma subscrição anual tem benefícios não só para o subscritor, mas também para os desenvolvedores. Também está a ser patrocinado por uma segunda empresa que é o RepRap.pt, que trouxe para Portugal a primeira grande inovação de impressoras 3D de secretária e que não só o ProtonMail, mas também o RepRap.pt fazem do open source uma tecnologia com futuro. Depois dos patrocínios, vou passar então a falar sobre o comando ls. O comando ls é uma abreviatura da palavra list, ou seja, que significa listar. E o que ele vai fazer é isso mesmo, é listar a informação que se encontra numa determinada pasta, dando-nos a informação do conteúdo dessa mesma pasta, não só a nível de ficheiros que estejam visíveis, mas também ficheiros que se encontram também ocultos, entre outros. Mas nada melhor do que vermos na prática e mostrar então na prática algumas combinações que o ls então permite fazer. É mais complexo do que apenas escrever ls. Então vou mencionar algumas combinações, algumas opções que existem dentro deste comando, de forma a poderem tirar o máximo de partido do comando quando estiverem em ambiente CLI, ou seja, em ambiente de linha de comandos, ou mesmo apenas para testes e para verem como é que se utiliza então este comando na prática. Vou mostrar então alguns exemplos. Bem, para já o primeiro exemplo é escrevermos apenas ls. E ao escrevermos apenas ls, neste exemplo que estão aqui a ver, o que o ls vai então fazer é na realidade mostrar-nos então os ficheiros e as pastas que estão então visíveis, e não dá para ver as pastas que estão escondidas, nem aparece o tamanho, nem o tipo, nem a hora, enfim, não dá mais nenhuma informação relacionada àquilo que se encontra dentro então do sítio onde nós estamos, mas a única informação que nós podemos ver é uma informação básica, neste caso das pastas que se encontram então listadas. No entanto, existe uma outra combinação que nós podemos fazer, uma combinação mais abrangente, que é o ls espaço menos a minúsculo. Como podem reparar, neste exemplo do ls espaço menos a minúsculo, já conseguem ver que aparece mais ficheiros. Aparece não só os ficheiros que se encontram visíveis, mas também pastas ocultas, como vê ali uma pasta que é a Linux Tech underscore oculto, que foi colocada mesmo propositado para que pudessem ver também este exemplo, inclusive também ficheiros com o início em ponto, ou seja, ponto e 2 pontos. Mas existe uma outra combinação, e essa outra combinação é o ls espaço menos A, mas o maiúsculo. Se carregarmos no Enter, como podem ver aqui, a única diferença que existe entre o ls espaço menos A minúsculo e menos A maiúsculo, a diferença é que as pastas começadas com um ponto, ou estes tais arquivos que mencionei há pouco, com um ponto e 2 pontos, não são ou não aparecem. Tudo o resto então, daquilo que podem também ver, tudo o resto aparece, excetuando então estes que mencionei. Também uma outra combinação que é utilizada é o ls espaço menos L. Então carregamos no Enter e, como podem ver, aqui podemos ver algumas coisas interessantes. Reparem que se olharmos da esquerda para a direita, neste exemplo que estou aqui a mencionar, de esquerda para a direita conseguimos ver as permissões, conseguimos ver o utilizador, o grupo, o tamanho, a data e a hora e também o nome desse ficheiro ou desse diretório. E é interessante que, só para vocês terem uma ideia, para dar aqui um exemplo, para explicar um bocadinho desta questão das permissões, onde é que se vê as permissões? As permissões são as que estou aqui a apontar aqui no terminal, começadas com um D. Não vou aprofundar muito este aspecto.
das permissões, mas só para terem uma ideia como é que se lê mais ou menos isto. Então, neste exemplo, começando com um D, o D significa diretório e, portanto, o que nós estamos a ver é que é um diretório. Portanto, aqui no desktop, documentos, downloads, portanto, são tudo diretórios. Para além disso, depois a seguir vem um RWX. O que é que isso significa? O R significa então que é read, que tem permissões para ler, write para escrever, que é com W, e depois o X para executar. Não vou abranger mais no resto das permissões, mas como podem ver é mais ou menos isto que aparece, ou é isto mais ou menos que significa então cada uma destas permissões. Mas como veem, o ls espaço "-l" lista mais do que apenas o ls espaço "-a", lista mais coisas, como podemos ver, incluindo permissões, o user, o grupo, enfim, dá mais alguns pormenores. Mas uma outra combinação, uma outra opção é o ls espaço "-full". E ao carregarmos no Enter, bem, o que é que isto aparece? Bem, o full apresenta uma lista longa, como aparece, por exemplo, no comando ls-l, apenas não esconde os ficheiros começados por ponto. E como vemos aqui, existem muitos ficheiros começados com ponto, como podem ver aqui. No outro era listado os diretórios, aqui inclui também diretórios e ficheiros ocultos, portanto há uma listagem mais pormenorizada, incluindo também as permissões como foram mencionadas. Mas uma outra combinação é o ls espaço "-lh" em letras minúsculas. E o que é que nós vemos aqui neste ls espaço "-lh"? Significa que vamos conseguir ver o tamanho dos ficheiros num formato que nós humanos conseguimos entender. E notem que a diferença entre ls espaço "-l", como podem ver aqui no exemplo, dá para vermos a diferença do tamanho. Uma outra combinação é o ls espaço "-s", e em letras pequenas. Se vermos o "-s", vemos aqui que ele vai organizar os ficheiros por tamanho. Reparem que se eu fizer ls apenas, como podem ver, não existe aqui nenhuma organização, mas se escrever ls espaço "-s" em letras pequenas, ele está organizado por tamanho, desde aquele que tem mais tamanho, ou que é maior, até aquele que é menor. Mas se colocarmos, por exemplo, o ls espaço "-s" grande, S maiúsculo, a única coisa que ele vai fazer é organizar os ficheiros e pastas por tamanho também. Não só organiza os ficheiros, mas também as pastas. Mas uma outra combinação é o ls espaço "-r pequeno. O ls espaço "-r pequeno, então ele vai reverter a ordem dos ficheiros e pastas. Como notaram, a diferença entre um e outro, vemos aqui no ls-s, não é? Aqui desde o maior, que é o desktop, e o pequeno vai reverter do pequeno ao maior, como estão a ver aqui no exemplo que estou a colocar. Mas se colocarmos ls espaço "-r", mas o R maiúsculo, já aparece aqui muito mais coisas. Então o que é isto? O que é esta lista enorme que aparece? Bem, com o "-r" em letras maiúsculas, ele vai reverter a ordem das pastas e mostra os ficheiros de cada pasta de uma forma mais organizada. Notem aqui que debaixo, por exemplo, das imagens do Raspberry Pi, é o exemplo que estou aqui a dar, mostra o diretório, onde é que ele está, nas Pictures, depois na pasta Raspberry Pi 2, e dentro do Raspberry Pi 2 tem então estas fotografias incluídas. Depois vai mostrar também da mesma maneira no Setup 2016 e por aí fora. Portanto, se queremos uma organização, se queremos organizar as pastas e os ficheiros de uma forma mais detalhada, ou para conseguirmos entender melhor, então é desta maneira, utilizando este comando. Também uma outra combinação é o ls espaço "-t". E o que é que ele vai fazer, o "-t"? Bem, o "-t" ele ordena a lista
por data de modificação. Ou seja, aquele que for mexido ou que foi mexido com mais frequência ou mais recentemente, então é o que vai ficar à frente, e o último vai ser aquele que é utilizado ou que é mexido, ou que é modificado com menos frequência. Também uma outra combinação, ls espaço menos x. O ls espaço menos x, o que ele vai fazer, ele ordena por extensão, mas por ordem alfabética. Mas agora vamos juntar aqui, existe uma outra combinação, vamos aqui juntar, por exemplo, o ls espaço menos L, depois acrescentar o T e acrescentar o R. Bem, se fizermos, carregarmos no Enter, o que é que ele vai então fazer? Bem, o que ele vai fazer é, como podem ver aqui neste exemplo, ele mostra o último fecheiro modificado ou pasta por ordem. Como podem reparar também neste exemplo do ls espaço menos L T e depois o R minúsculo, o que podem ver aqui é que existe, o que ele vai fazer é mostrar o último fecheiro que é modificado ou pasta por data. Agora queremos saber como é que mais opções que existem. Vamos ls espaço e depois menos o help. Aliás, menos help. O que ele vai listar vai mostrar então as opções que existem e que podem ser utilizadas para o comando específico, o ls. Mas para além daquilo que já mencionei, também dá para combinarmos estas opções, o ls, e fazermos o ls com as opções que foram mencionadas, mas incluindo mais coisas. Por exemplo, dá para fazermos, vamos supor que queremos fazer um ls, aliás, vamos primeiro ver um pwr, aliás, pwd, já me estava a enganar, portanto é o home, estamos na pasta home / linuxtech pt, é nesta a pasta que nós estamos, ou o diretório que nós nos encontramos. Vamos agora, então, queremos listar aquilo que se encontra, por exemplo, no desktop. Então, como é que podemos fazer? Vamos fazer ls espaço menos L e agora escrevemos desktop. Então, carregamos no Enter e o que é que vai aparecer? Então, vai aparecer tudo aquilo que se encontra no desktop. Queremos, por exemplo, para as músicas, fazemos a mesma coisa, é só chegar aqui e fazer music, ou então escrever em vídeos, escrever os vídeos. É desta maneira também podemos utilizar, mesmo não estando então no diretório específico que queremos, mesmo não estando nesse diretório que queremos ver a informação que lá está. Por exemplo, também podemos fazer outra combinação, ls espaço menos ld espaço e agora escrever desktop. Bem, aqui também nos dá mais informação, mostra-nos apenas os detalhes desta mesma pasta ou deste mesmo diretório, portanto não existe aqui muito mais informações, o ls espaço menos ld. Bem, existem muitas mais combinações que podem ser utilizadas e que podem ser feitas utilizando o ls. No entanto, este comando deve ser utilizado quando estamos a utilizar o sistema em modo de linha de comandos ou então em algum servidor. É claro que de uma forma prática, alguém que utiliza o ambiente gráfico tem pouca utilidade ou acaba por não ser tão prático se o tivermos em modo gráfico. No entanto, para testes e para se estiverem numa situação em que necessitam então de utilizar o modo de linha de comandos, é importante saberem então como utilizar o ls, que o que ele vai fazer é listar. E depois existem várias combinações que podem ser utilizadas, algumas que foram mencionadas aqui neste podcast, mas podem utilizar e podem ver que combinação é que pode ser feita então com o comando ls espaço menos help. Não se esqueçam de deixar a vossa opinião, o que é que acharam também do vídeo, coloquem também um like e se acharem que é oportuno e que é uma informação que é importante, então partilhem o vídeo também para mais pessoas poderem também saber como utilizar alguns comandos, inclusive o ls. Vemo-nos no próximo podcast.